queria, né, dar as boas-vindas aqui ao Marcel, agradecer aí tua presença, Marcel. E seja bem-vindo, se apresenta, e eu queria te dar o palco aí durante 10 minutos para você falar um pouquinho mais sobre a Kenobi e sobre o matching de candidatos. Fechado. Valeu, Marco, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você, parceiro já de longa data, você e todo mundo da área. Então é um super honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E vocês, imagina, vocês me pediram para falar um pouco sobre match de candidatos, né, pediram para falar um pouco de como que a gente faz isso, etc. E aí, assim, eu queria dar um passo para trás, na verdade, antes, para falar um pouco dos problemas que a gente tem em recrutamento, né? Que são alguns que eu tirei aqui para a gente facilitar e dar uma estrutura para a nossa conversa, tá? Então, quando a gente fala de quais são os problemas que a gente encara hoje em recrutamento e seleção, são esses aqui, né? Poucos processos, na verdade, eles são estruturados de uma forma que aumente, de fato, a probabilidade de sucesso na contratação, né? Tipo, então, assim, os processos, eles são um pouco pensados, né? Então, um pouco estruturados com embasamento científico, né? Esse é um grande ponto, né? Existe muito embasamento científico para nós implementarmos e aumentarmos, por consequência, a nossa probabilidade de acertar nas contratações, tá? Por conta disso, tem um alto grau de viés e pouca eficácia. Só um segundinho, por favor, fechar a porta aqui. Pronto, live tem essas coisas. Então, por conta disso, tem um alto grau de viés que abre espaço para, como os processos são um pouco estruturados, você tem muito espaço para entrar o viés do ser humano ali, né? Então, e aí tem diversos viés que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Então, esses são os grandes problemas, ao meu ver, do recrutamento. Pouca estruturação, pouco embasamento científico e um alto grau de viés, de espaço para o viés do ser humano ingressar na influência da decisão das pessoas, tá? Bom, falando um pouco da solução agora, né? Então, como que a gente soluciona esses problemas que a gente acabou de colocar aqui? Bom, primeira coisa é falarmos de ciência, né? A gente tem já ciência nesse mundo de recrutamento, bastante ciência, que é a ciência da psicologia organizacional, que é a ciência das organizações. Então, você tem essa vertente da psicologia já há muitos e muito tempo, mais 100 anos. Tem muitas pesquisas que estudam métodos de recrutamento diferentes, a sua eficácia, né, com performance, e métodos de recrutamento e seleção. Eu posso colocar aqui, enumerar alguns, por exemplo, entrevista estruturada, entrevista não estruturada, uma dinâmica de grupo, testes psicométricos, um teste cognitivo, por exemplo, um case, e por aí vai. Então, você tem vários métodos, e a ciência já vem estudando isso há décadas, e da eficácia de cada um desses métodos, comparando com performance, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, só que não é fácil, obviamente, tá? E aí que eu entro na famosa arquitetura das vagas, né? Eu sempre falo isso. A arquitetura é a estruturação das vagas. Quantas fases eu vou colocar, quais são os métodos de recrutamento e seleção que eu vou aplicar em cada uma das fases. Então, quando você faz isso, né, bem feito, você monta uma boa arquitetura para aquela vaga, você aumenta, por consequência, a chance de você acertar na sua contratação e aquela pessoa performar, tá? Então, mais eficácia e, por consequência, menos viés também, né? Porque se diminui muito espaço para o ser humano olhar para aquele candidato e falar, putz, gostei dele por causa disso, isso, aquilo, etc, tal. Então, quanto menos métodos de recrutamento e seleção, mais viés, mais espaço para o viés você vai deixar entrar. E aí pode ser viés de todo tipo, desde idade, desde já trabalho no meu mercado ou não, nunca trabalhei no mercado, então não vai servir para ser vendedor aqui na minha empresa, e por aí vai. Então, assim, para finalizar esse ponto, antes de entrar no exemplo aqui, como tudo na vida, quanto mais dado, né, melhor para a tomada de decisão, tá? Então, quando você estrutura, né, quando você monta essa arquitetura bem feita, você tem, no final, vários dados
sobre os candidatos. Então, eu tenho dados, por exemplo, dos testes psicométricos que eu vou aplicar, então tenho um dado de um teste de perfil comportamental, eu tenho um dado de um fit de cultura com a empresa, eu tenho um dado, por exemplo, de um teste cognitivo, de repente, que ele fez, eu tenho um dado da entrevista estruturada, eu tenho um dado de um case, por exemplo. Então, assim, quando você tem uma arquitetura bem montada como essa agora, que eu acabei de exemplificar aqui, você, obviamente, vai ter muitos dados daquela pessoa, né, e você consegue tomar uma decisão mais eficaz, né, que vai, por consequência, aumentar muito a probabilidade daquela pessoa performar. Quando você tem um processo seletivo que tem só entrevistas, por exemplo, pode ter 3 entrevistas, mas entrevista estruturada propriamente dita é muito difícil de ter, né, de você aculturar na tua empresa inteira, com todas as pessoas que vão fazer as entrevistas, etc. Então, na maioria das vezes, é uma entrevista não estruturada, mesmo que sejam várias entrevistas. E aí você abre um espaço muito grande para o viés entrar aí no meio do processo seletivo e contratar com pouca eficácia, tá? Então, vamos falar um pouco aqui de um exemplo, vai. Então, por exemplo, né, você tem uma vaga de vendas da sua empresa, e você contrata sempre olhando para pessoas que já são vendedores, ou já foram vendedores. Você contrata, por exemplo, sempre buscando pessoas que tenham experiência não só como vendedor, mas também como no seu mercado, né? Então, já são dois critérios aí que podem trazer bastante viés aí para tua vaga. De repente, você fala, tipo, você tem ali um viés inconsciente ali, um pouco de idade, né? Tipo, acima de tal idade, normalmente, as pessoas acabam ficando fora do processo, etc. Então, ali, assim, por que isso é um viés, né? Porque a ciência nos diz que vendas, que é uma vaga mais genérica, no sentido de você não necessariamente precisa, não é uma vaga técnica, né? Que você precisa de um conhecimento técnico, por exemplo, um engenheiro, né, que pode ser um engenheiro de software ou pode ser um engenheiro de construir prédio mesmo, né? Ali você tem que ter um know-how técnico mesmo, não tem jeito. Vendas não, vendas se você tiver um bom programa de onboard, um bom programa de treinamento dentro da empresa, uma pessoa que nunca foi vendedora pode, de repente, se tornar uma excelente vendedora na tua empresa, né? Então, você olha para a cultura da empresa, cultura do candidato, vê se tem um match ali, você vê se tem um match com a vaga ali também, né, em questão de soft skills, e aí você vê se você tem, se essa pessoa pode ou não ter sucesso dentro da empresa. Então, você está olhando muito mais para a pessoa, menos para o CV, né, da pessoa. Claro que o CV também é algo para se olhar. Não estou dizendo aqui que pode descartar o CV, mas que para certas posições, como, por exemplo, vendas, como, por exemplo, atendimento, vagas que não requerem um embasamento técnico muito grande, você consegue treinar essas pessoas. Se ela tem o perfil da tua empresa, o perfil daquela vaga, ela pode se tornar uma excelente profissional ao longo do tempo, né? E às vezes não muito tempo, inclusive, né? E a gente está vivendo aqui hoje, que eu acho que vale super a pena mencionar aqui nos últimos minutos que eu tenho, que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? Então, aquela coisa de uma pessoa fazer a mesma coisa durante a vida inteira, né? Eu me formei em direito, então vou ser advogado a vida inteira, isso é uma coisa que já não é muito uma realidade do mundo e cada vez vai ser menos, né? Então, ao longo da vida, provavelmente as pessoas vão fazer coisas diferentes, né? Então, se você não está aberto, se a empresa não está aberta a buscar perfis que sejam, que não se enquadrem ele não teve experiência na minha área, não teve experiência na minha função, então não vou olhar, né? Você está olhando para você está deixando de fora, na verdade, muitas pessoas que podem ter o perfil excelente e podem performar dentro da tua empresa. E eu também gosto de falar muito sobre a questão, a responsabilidade social do recrutador, né? E eu acho que isso sempre tem que ser lembrado, porque a gente vive num país com diferenças sociais muito grandes. Então, muitas vezes, as experiências prévias, elas acabam tendo cortes sociais. Então, quando você olha mais para a pessoa, para perfil, para fit de cultura com a empresa, com fit de perfis comportamentais, soft skills, etc., principalmente para essas vagas que não requerem um conhecimento técnico de formação ou muito
específico, você abre também um espaço muito maior para você buscar candidatos de backgrounds diferentes, de perfis diferentes, que isso com certeza vão agregar muito, né, no time, né? Então, eu acho que esses são os pontos aí que eu queria passar, já estão completando aí os 10 minutos, Marco, então fique à vontade aí para entrar e a gente bate uma bola aqui, para, acho que cumprir o tempo aí certinho. Boa, Marcel, obrigado aí, cara, pelas informações. Já temos perguntas aqui no chat, eu vou trazer uma aqui do Leonardo Schutel. Leonardo, desculpa se eu pronunciei errado aqui o teu sobrenome. Ele colocou aqui, como os RHs fazem para tratar a produtividade e retenção de talentos? Esse é um tema, esse tema é uma prioridade dos RHs atuais, né? Obviamente não, mas assim, ele é um tema que é extremamente tratado, né? Mas eu queria entender aí, Marcel, muito mais, acho que do ponto da pergunta dele, sobre retenção de talentos, né? Quando você contrata, né, alguém que às vezes não tem o fit ali com a vaga, ou não tem o fit, né, com a cultura, cara, conta um pouquinho sobre isso, o que você entende aí como um problema que a empresa tem, que o recrutador tem, e que o próprio cara que está sendo contratado, a pessoa que está sendo contratada, Exato. Tem ali, né, quando isso acontece. Exato. Então, isso é uma ótima pergunta, né? A gente aqui na Kenobi, a gente tem um teste de fit de cultura, a gente tem um teste de perfil comportamental, justamente para buscar esse match, tá? Porque, de fato, se você pode ter perfil, o candidato pode ter o perfil perfeito para aquela vaga, mas se ele não tiver o fit da cultura, dificilmente ele vai conseguir se sentir dentro da essência dele naquele ambiente. Então, normalmente, isso tem um prazo de validade, né? E aí volta ao turnover, né? Que é a retenção de talentos, que é outra parte da pergunta. Então, quando você acerta na cultura da empresa, se acerta no fit da vaga também, você tem muito mais chance de ajudar a diminuir a sua retenção, né? Se um livro que eu sempre indico é o do Laszlo Bock, que chama Um Novo Jeito de Trabalhar, que Laszlo foi VP de RH do Google 10 anos, e ele fala muito disso no livro dele, né? Ele fala que você acertar na contratação é o jeito mais fácil e prático de você aumentar a produtividade e diminuir a retenção, que é um pouco da resposta. Esse livro é excelente, chama Um Novo Jeito de Trabalhar, está na Amazon para quem quiser buscar. Pô, valeu pela indicação, é bacana. Tem uma outra pergunta aqui, Marcela, é da Patrícia de Souza Nunes. Ela disse aqui para a gente, como o RH deve proceder quando o profissional seleciona determinada pessoa e o gestor pede para contratar um outro candidato? Tá, essa é uma excelente pergunta, muito obrigado, Patrícia, por ela. Eu vou te dar o exemplo do Google na minha resposta, tá, Patrícia? Que eu acho que é uma referência, eu acho que para todo mundo de RH, né? No Google, eles fazem questão de tirar esse empoderamento do gestor, tá? Então, o gestor não é o único que bate o martelo em vou contratar ou não vou contratar. Eles fazem isso propositalmente, justamente porque, né, no entendimento deles, é muito fácil, quando a pressão está muito grande em cima do gestor para contratar, para resolver aquele problema, entregar aquela meta, etc., ele baixar a régua da contratação, tá? Também tem o lado do viés do próprio gestor. Então, de repente, é um cara um candidato que ele já conhece, de outras épocas, etc. E tal. Então, por conta disso, né, eles criaram um processo muito estruturado, onde eles usam vários métodos de recrutamento e seleção, e no final, inclusive, tem um comitê que aprova, né, aquele candidato ou não. Tá? Então, eles tiram justamente esse empoderamento do gestor. Mas eu sei que é bastante comum ainda no Brasil, né, a nossa realidade, que o gestor ainda tem esse poder muito grande de poder falar, olha, assim, entendo que vocês gostaram, todo mundo gostou, mas eu não gostei por causa disso, e a pessoa às vezes não é contratada, e obviamente se o gestor não gostar, não vai ser contratada mesmo, mas o poder de praticamente trazer um candidato e contratá-lo. Então, assim, em termos de melhor prática, hoje, eu acho que é interessante você diminuir esse empoderamento do gestor, no sentido de ele é a pessoa que vai
cravar se vai contratar ou se não vai contratar. Eu acho que um peso da empresa, né, do comitê, do processo estruturado, em poder definir, não, essa pessoa a gente não quer porque não tem um fit de cultura, por exemplo, né? Eu acho que é super importante. Boa. Marcel, obrigado. A gente tinha outras perguntas aqui, depois a gente vai tentar passar essas perguntas para você, para responder para o pessoal. Por conta do tempo aqui, a gente não vai conseguir fazer. Mas te agradeço, cara, papo super fluido aqui, cara, super importante, né, de ter aqui com o pessoal. E, Marcel, quer deixar um abraço pessoal? Aí fica à vontade. Valeu. Deixar primeiro um abraço a vocês aí, você, Marco, pessoal da Alha toda, foi um prazer, obrigado pelo convite, foi super legal estar aqui com vocês. E a todos que estão aqui na live participando, tal, um abraço para todo mundo, foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal.